Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Minutos de Reflexão. Eu sou César Tavares, hoje é dia 15 de abril de 2020. Hoje eu trouxe um tema que eu particularmente gosto muito, eu acho muito bacana. No Evangelho de João, dos 4 evangelistas, João foi o único que trouxe, conta essa história para nós, que foi o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar a água em vinho. Muito bacana, muito gostoso. Vamos ver que analogia, que simbologia que a gente consegue tirar desta passagem. Como é um texto muito rico, eu vou pedir permissão para vocês para que eu consiga ler por completo. Talvez fique um pouquinho meio chato, mas depois vocês vão ver a simbologia que é muito legal. Então permitam que eu leia, tá? No capítulo 2 do Evangelho de João. Ao terceiro dia, fizeram-se as bodas de Canaã da Galileia. E estava ali Maria, mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para todos neste casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho, acabou o vinho. Aí Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Assim, mãe, o que eu posso fazer por isso, né? Ainda não é chegada a minha hora. E aí, Maria, não se importando, falou aos empregados: fazei tudo o que Jesus lhes disser. Estavam ali umas 6 talhas, porque tinha as talhas na entrada da casa dos judeus, que era para purificação. Cada uma delas tinha aproximadamente de 70 a 100 litros, né? Eles falam de 3 a 6 metretas, que é uma unidade de medida de volume. Mas eram umas talhas grandes, de 70 a 100 litros cada uma delas. Estavam ali essas 6 talhas para a purificação dos judeus. E aí Jesus disse: então faz o seguinte para os empregados: vão lá, encham de água até a boca. Ao os empregados trazerem a água e encherem essas talhas até a boca, Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre de cerimônia para que eles provem. Aí os empregados foram lá, encheram de água até em cima, tiraram, já havia se transformado em vinho, e levou para o mestre de cerimônia. Ao mestre de cerimônia experimentou aquele vinho, aquela coisa maravilhosa, foi até o noivo, falou: noivo, peraí, normalmente a gente serve o bom vinho, depois de servir o bom vinho, a gente serve o vinho inferior, mas você fez o contrário, porque o noivo tinha servido o vinho que tinha comprado antes, e aquele era o bom vinho, era o vinho que Jesus tinha transformado a água em vinho. E aí Jesus fez provar ali quem realmente ele era. Viu o milagre que ele havia transformado a água em vinho, e aí todos os seus discípulos acabaram seguindo ele e creram nele. Gente, tem muitos personagens nessa história. Eu vou tentar ser bem rápido, porque o nosso tempo não é muito longo. Mas é o seguinte, o primeiro personagem que a gente tem é Maria. Quando ela fala para que a gente faça tudo o que ele mandar, ela está se referindo aos empregados. Ou seja, quando alguém fala isso, faça tudo o que Jesus disser. Está dizendo para fazer, para ter fé, para acreditar no que ele mandar. Então, o que ele disser, tenham fé e façam. É o primeiro personagem. O segundo personagem são os próprios empregados. O que seria? Seríamos nós, os empregados. São as pessoas que vão pegar a água e colocar na talha para fazer o vinho. O que seria então os empregados? O espírito, o meu eu verdadeiro, o meu eu real, o meu espírito, a minha alma. É aquele onde fica onde fica os meus aprendizados. E aí eles foram pegar a água. O que é a água? É a essência da vida. Nós aqui no planeta Terra dependemos 100% da água. Toda a vida do planeta depende da água. Ou seja, é aquilo de mais puro que Deus, o nosso Criador, nos mandou. Então a água simboliza o quê? Assim como na matéria, nós dependemos da água. Para alimentar o espírito, nós precisamos do quê? Do Evangelho. Então, ao meu ver, a água que os empregados vão buscar para encher na talha é o Evangelho, é o aprendizado que Jesus nos trouxe. E a talha em si, o que significa aquelas talhas de pedra? O nosso próprio corpo, a nossa matéria, é o eu material. Que usa do aprendizado da água que entra no espírito e transforma aquilo em vinho. O que seria agora então o vinho?
o suprassumo da transformação, o qual Jesus transforma. Gente, a transformação da água em vinho é a transformação do Evangelho, o qual nós aprendemos em ação, na caridade. O vinho seria o ato da caridade. É você transformar, porque você vai servir as pessoas o vinho. Você vai servir as pessoas a caridade através da água que você bebeu. Vocês entenderam o que significa essa simbologia? Então vamos lá. Se você estuda o Evangelho, o que você vai acontecer? Encher a talha até a boca. Você continua pondo água e você não tira vinho, a água transborda. Entendeu? Ou seja, e quando a água transborda, eu fico só na teoria estudando o Evangelho, o que acontece? Aquela água dentro da talha fica parada. O que acontece com água parada, gente? Vira bicho, vira lodo, apodrece, putrifica. Então a gente fica estudando as leis de Deus trazidas por Jesus só na teoria, não pratica que a transformação em vinho, gente, a gente adoece. A gente acaba tendo depressão, acaba tendo angústia, acaba tendo ansiedade, acaba tendo câncer, acaba tendo qualquer diabetes, porque a pessoa diabética são pessoas amargas, não todas, tá, gente? Não vamos generalizar. Mas a pessoa que tem diabetes normalmente são pessoas que têm um problema com o açúcar, que são coisas doces, suaves. Então, normalmente, a pessoa diabética que tem problemas com a diabética, processar o açúcar, tem alguns problemas no rim por conta da falta de ser uma pessoa mais doce, menos amarga. Então, gente, continuando, vamos praticar a caridade, vamos praticar o Evangelho. Não fica só no orar. Nós temos que fazer a oração, a junção do orar com a ação, praticar essa caridade. Gente, é esse o trechinho do Evangelho que eu queria trazer para vocês hoje. O tema ele é muito rico, dá pra gente ficar aqui quase 1 hora falando sobre esse tema, mas daqui dá pra gente tirar um conteúdo muito bacana e espero que vocês gostem. Se tiverem uma dúvida sobre esse tema, por favor, podem mandar, que vai ser um prazer maravilhoso dar o retorno para vocês. Aí pelo YouTube mesmo eu tenho recebido muitas notícias bacanas. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.